Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao Clube de Inteligência Emocional e Espiritual Fábrica de Compromissados. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu quero iniciar o nosso treinamento de hoje com uma pergunta. Eu quero que vocês reflitam comigo nesta pergunta. O que é essencial para que as substituições do ano sejam de fato hábeis e não aleatórias? Todos sabemos que uma substituição hábil é aquela que realmente traz uma mudança, uma transformação, uma substituição que seja útil, eficiente, eficaz e transformadora, né? Amém. Então, o que é essencial para que as substituições sejam realmente hábeis e não aleatórias? Eu queria que você focasse nessa resposta. Focar no discernimento e na estratégia. Focar no discernimento e na estratégia. Essa é a resposta para essa pergunta. Não é isso? Por que eu falo isso? Porque muitos acham que para você ter uma vida e uma mentalidade cristã equilibrada e produtiva, basta você ir à igreja, basta você fazer campanhas, basta você orar, né? Basta você se dizer cristão, basta você se dizer honesto, basta você se dizer uma boa pessoa, e não é só isso. Amém, queridos? Não é só isso. É preciso discernimento, é preciso estratégia. E é por isso que aqui no movimento Mão Pro Riso, Missão CBLS, o Clube de Inteligência que é EQS, nós entendemos que uma vida equilibrada, ela produz instituições honestas e eficientes. Se a instituição é pública ou é privada, associações culturais, profissionais, sociais, filantrópicas e principalmente aquelas instituições em formato de igrejas, né? A nós, o que importa é que todas sejam honestas, que todas sejam eficientes, e isso só se dá com vidas equilibradas em sua liderança, em sua membresia. Então, por isso existe a missão CBLS, a Mão Pro Riso, né? Amém. Observe que desenvolver a capacidade de discernir corretamente é algo tão importante em nossas vidas, que o discernimento no nível avançado, ele é visto como um dom do Espírito Santo, listado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 10. Eu quero que você leia comigo esse texto, que diz o seguinte: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Então, o dom de discernimento, ou discernimento de espíritos, né? Ela é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo, para que você possa
identificar a verdadeira fonte de manifestações, motivações, intenções, distinguindo aquilo que provém de Deus, o que provém da carne, o que provém de forças malignas, essencial para a proteção espiritual e emocional. E esse dom, ele revela o oculto, permitindo distinguir aquilo que é certo do que é errado e o verdadeiro do que é falso. Olha que coisa interessante. Eu quero que vocês vejam comigo aqui essa situação. O discernimento como necessidade emocional, ele é tão essencial que o Espírito Santo de Deus nos premia com um dom. Não é interessante isso? Nos premia com um dom na inteligência espiritual. Então, gente, como esse discernimento como dom, ele é uma graça de Deus, e Deus nos presenteia do jeito que Ele quiser, a quem Ele quiser, quando Ele quiser, segundo a necessidade da comunhão e da organização do corpo chamado igreja. Eu quero trazer o tema para nós hoje, que está aqui na tela, nesse estudo número 2, fevereiro de 2026, o ano das substituições hábeis, Clube de Inteligência QS, Simão Proliso. Eu trago o tema substituindo a ansiedade pela clareza. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Quantos querem substituir aquela ansiedade que bate, aquela preocupação, muitas vezes aquela Glória a Deus, aquele medo pela clareza? Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, gente. Vamos fazer o seguinte. Em fevereiro, todo esse mês de fevereiro, o que nós estamos fazendo? Nós estamos propondo nesse mês de fevereiro substituir o achismo pela estratégia. Amém? Substituir o achismo pela estratégia. Então, gente, preste atenção. O conceito, a ideia central que nós queremos trazer com essa ideia de substituir o achismo pela estratégia é que você, antes de agir, ou seja, antes de você sair cortando coisas na sua vida, antes de você descer a espada, é preciso que você tenha discernimento. Amém? Amém. Amém. É preciso saber discernir as coisas que você está fazendo na sua vida, definindo claramente o que é útil do inútil, o que é necessário do desnecessário, o que te traz realmente coisas maravilhosas e aquilo que só te traz obstáculos. Quantos estão me entendendo? Amém. E com isso nós já podemos deduzir que a habilidade de Deus em nós começa com a sabedoria. A sabedoria é algo que Deus valoriza demais. A sabedoria é algo que todo ser humano precisava cultivar. Você ter sabedoria para discernir, sabedoria para agir, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para você levar a tua vida a um objetivo claro, bem definido e que realmente possa te trazer alegrias e felicidade. E aí eu quero compartilhar uma coisa muito íntima nossa aqui da equipe, né? Quero inclusive compartilhar com você que está assistindo
esse vídeo nesse momento. Porque, curiosamente, no nosso protocolo de ativação da equipe, né? Que é o protocolo que a nossa equipe de trabalho faz aqui, sempre que começa as nossas reuniões, né? Aqui no gabinete de apoio, nós temos um trecho da nossa oração que diz o seguinte, presta atenção: pedimos a tua sensibilidade, Deus, dá-nos olhos que vejam além do óbvio e ouvidos atentos ao clamor silencioso dos aflitos. Que o nosso toque seja de cura, que o nosso olhar seja de acolhimento, e que o ambiente que preparamos com tanta excelência seja um refúgio de paz para cada mente atribulada que aqui entrar. Amém. Olha que coisa linda, gente. E aqui está definido a nossa identidade, né? Cristã terapêutica. Nossa identidade cristã terapêutica está definido aí, quando a gente faz essa oração de ativação da equipe para começarmos os nossos encontros, os nossos trabalhos aqui em nosso gabinete de apoio. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo o seguinte, para você que está nos visitando, para você que é nosso colaborador, né, indireto, que se essa proposta de trabalho te encanta os olhos e enche o seu coração de amor e propósito de vida, nós te convidamos a fazer parte, né, da nossa equipe de trabalho. Você é convidado a fazer parte da nossa equipe de trabalho. Basta você entrar em contato conosco através de nossas redes sociais, né? Alguém vai lhe atender com muito amor, com muito carinho, vai te explicar como fazer parte e se tornar aqui um membro da nossa equipe Mão Pro Liso, Missão CBNS, Fábrica de Compromissados. Ainda falta a sua mão aqui para transformar esse mundo num mundo melhor. Então vem para cá, vem ser feliz com a gente, vem ser equilibrado, vem ser resolvido, vem ser inteligente emocionalmente, espiritualmente e fazer do mundo em sua volta um mundo melhor. Tá bom? Fica aí o convite para você que gosta de assistir as nossas palavras e os nossos estudos aqui na Fábrica de Compromissado. Voltando para o nosso estudo, eu quero utilizar um texto base na Bíblia Sagrada, aqui no livro de 1 Coríntios, de Provérbios, digo, capítulo 4, verso 26. Provérbios, capítulo 4, verso 26. E ele diz o seguinte. Todos encontraram? Provérbios, capítulo 4, verso 26, que diz o seguinte: pondera a vereda de teus pés, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão dirigidos para a estabilidade. Amém? Amém. E todos os seus caminhos serão dirigidos para a estabilidade. Quantos podem dizer assim? Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, o que é ponderar? Eu quero que você pense comigo agora. O que é ponderar? Pense comigo, o que é ponderar? Eu digo para vocês hoje que ponderar é o ato de examinar, de mapear a rota com sabedoria, substituindo
o impulso pela estratégia. Olha que coisa interessante. Então, gente, esse texto, quando ele traz a palavra pondera, ele quer dizer que você precisa começar a mapear o seu caminho. Você precisa começar a mapear as suas atitudes. Você precisa começar a mapear as suas decisões, por menores que elas sejam. Então, estabelecer realmente um mapa do que você está fazendo com a tua vida. Você precisa analisar a rota que você está andando com sabedoria, substituindo aquela atitude impulsiva, desesperada, angustiada, pela calma e pela estratégia. E o que isso vai gerar quando você começar a ter esse comportamento? Aquilo que a gente chama de estabilidade. A instabilidade é o resultado da clareza. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. E a clareza, ele é o oposto da ansiedade. Se a situação está clara para você, se tudo começa a ficar bem definido para você, qual a razão de você estar preocupado? Qual a razão de você estar ansioso? A ansiedade, ela vem exatamente na contramão da clareza. Então a ansiedade, ela é exatamente o oposto da ponderação. A ansiedade, ela acelera o passo sem olhar para o chão. Você está entendendo isso? Amém. A ansiedade bota tudo a perder, ela atropela o teu caminho. Então, quando você fica muito ansioso por alguma coisa, você acaba colocando os pés pelas mãos. Então, o que diz esse texto é: pondera a vereda dos teus pés. Olha o que tu pensa, olha como tu age, olha por onde tu anda, olha como é que você está dando os seus passos. Procure a estabilidade. Você está entendendo? Amém. O que esse texto está falando conosco? A necessidade que você tem de substituir a ansiedade pela clareza. Porque quando você não faz isso, essa ansiedade, ela se torna o oposto da sua ponderação. Ela acelera o passo e você não consegue olhar para o chão. E isso leva você o quê? A tropeços. Isso leva você a substituições desastrosas. Quando você menos vê ou menos espera, você já está num caminho que não era onde você queria estar. Você chegou num lugar da sua vida que você não queria chegar, porque você foi ansioso, porque você deixou a ansiedade tomar de conta, porque você não teve a habilidade de Deus de agir com sabedoria. Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E por isso eu pergunto: que áreas da sua vida em 2026 estão sendo dominadas pela ansiedade? Queria que você pensasse, porque normalmente não é só uma, sabia? Não é só uma. Por quê? Porque ser ansioso para você passa a ser uma rotina, um comportamento que você assume diante da vida. Então pensa comigo, que áreas da sua vida em 2026 estão sendo dominadas pela ansiedade.
E aí eu quero que você aprenda comigo hoje aqui no Clube de Inteligência. Aprenda comigo. A ansiedade, ela é o medo de que a substituição não aconteça. Todo mundo quer substituir, todo mundo quer substituir aquilo que não está dando certo por coisas que funcionam. Sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo quer substituir coisas que não têm eficiência por coisas que gerem resultados positivos na sua vida. Quantos querem? Diga graças a Deus. Graças a Diga assim, eu quero. Eu quero. Mas a ansiedade é um atropelo. Ela gera medo, ela gera insegurança na sua vida. Então o que nós propomos é a ponderação. Diga ponderação. Ponderação. E a ponderação é o uso da estratégia. É quando você para, é quando você analisa, é quando você percebe ou busca perceber o que está te acontecendo, que decisões você está tomando, que rumo você está dando à tua vida. Isso é a ponderação, é a reflexão do seu caminho, para que você possa fazer uso de uma estratégia de rompimento. E se você tem uma estratégia, você se desvia da ansiedade. O problema é quando você não tem uma estratégia, é quando você não pondera, e a ansiedade então vem e toma de conta da tua vida. Então a estratégia, ela te traz a clareza. Quantos estão entendendo? Diga obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Então eu queria que você refletisse comigo agora. Reflita comigo. Como acontece a substituição da ansiedade pela clareza? Ponderando a vereda. Repita comigo. Ponderando a vereda. Em outras palavras, analisando o teu caminho, refletindo o que você está pensando. Isso é ponderar. É você não levar a vida banguela abaixo. É você não levar a tua vida na louca. É você não levar a sua vida pelo que os outros falam para você. É você não levar a sua vida pela crítica. Quantas pessoas, ao serem criticados, mudam um caminho ou uma rota de sucesso para uma rota de fracasso simplesmente porque foram criticados? Então a ponderação é importante no decorrer da vida e no decorrer do sucesso. Mas antes de tudo, é importante você entender o que é vereda. E vereda, gente, é uma pequena trilha do seu dia. Eu vou dizer assim para você entender. Quando fala pondera as tuas veredas, é uma pequena trilha do seu caminho, do seu dia a dia. Muitas vezes você fica aguardando para tomar uma decisão muito grande, mas você precisa estar atento aos detalhes. Fala assim, atenção aos detalhes. Há muitos anos o Espírito de Deus tem falado isso conosco, né? Para estarmos atentos aos detalhes. Então, você entender o que é vereda, é você perceber que vereda é apenas uma pequena trilha do seu dia a dia. Então os dias não é para você refletir na tua vida, entenda o que eu vou te dizer, apenas no final do ano. Quando você virar o ano, aí você fala, oh, nossa, tal coisa eu não consegui fazer no ano passado, então eu vou ter que pensar nisso. Isso não é uma coisa para você pensar uma vez no ano,
Não é uma coisa para você pensar uma vez no mês, quando você pega o teu extrato bancário e vê que você está com mais boletos para pagar do que você imaginava. Não, você tem que ponderar a sua vereda dia a dia. Fala assim comigo, dia a dia. Dia a dia. Então, o texto bíblico que nós usamos como base nesta reunião do nosso clube de inteligência, que é EQS, ele nos manda ponderar a vereda por onde você está caminhando. É por onde você está caminhando. Você tem que ponderar a tua vereda. E sim, nós estamos falando em substituir o achismo pela estratégia, a crítica pela estratégia, o desconforto pela estratégia. Porque o que gera desconforto, o que gera medo, o que gera insegurança é a ansiedade. E a ansiedade só vem quando você não tem estratégia de conquista. A ansiedade só vem quando você não pondera as suas veredas no dia a dia. Quando você deixa para acontecer isso só no final do mês. Quando você deixa para acontecer isso só quando vem uma tragédia, uma desgraça. Quando você deixa para ponderar a tua vida apenas no final do ano. Então a proposta de 2026 para nós, aqui no Clube de Inteligência, na missão CBNS Mão Proliso, é o seguinte: é que isso seja feito todos os dias. Amém. Que todos os dias você pondere que caminho que você está andando, que rumo que você está dando na sua vida, que resposta que você deu para aquela questão, que atitude você teve com aquela pessoa. Então, é substituir o achismo pela estratégia. É você ser mais atento às suas palavras, no seu gesto, mais atento às suas decisões. É você ter sensibilidade para você enxergar a melhor estratégia para a sua vida e para o seu caminho. E que essas estratégias mostrem para você os detalhes. Que você tenha o desejo de enxergar os detalhes. Porque às vezes é só um pequeno detalhe que está atrapalhando toda a tua trajetória, né? Então, ponderar a vereda, ou seja, a pequena vereda é a pequena trilha do seu dia a dia. Você ponderar a vereda garante a você que o caminho maior seja um sucesso. O que é o caminho maior? Um ano. Que você não chegue no final do ano e diga que seu ano de 2026 foi perdido. Talvez você esteja fazendo isso já há muitos anos, né? Tem gente aí já na década, 10 anos de atraso na história, na vida, no objetivo. Então, o que Deus nos alerta logo no início é que você tenha inteligência emocional e espiritual para você não deixar para analisar a sua vereda só no final do mês e no final do ano. Isso não vai garantir o teu sucesso ao final de 2026. O que ele nos orienta, que nós orientamos aqui na Mão Proliso, missão CBNS, é que você siga esse texto bíblico e pondere a sua vereda dia a dia. A vereda é a pequena trilha do seu caminho. Amém. Então que você faça isso para que você possa garantir um ano diferenciado para você, para que você seja estável. Então a clareza, ela não é nada mais, nada menos do que a sua habilidade de focar no passo que você está dando hoje na sua vida. Aleluia. Repita comigo: habilidade de focar no passo de hoje. Passo de hoje. Então, eu quero que você medite nisso. O que significa a palavra estabilidade
no contexto de uma substituição. Ela significa a troca. Significa se sua troca, ou a sua decisão, a sua substituição, se ela foi firme e se ela é duradoura. Isso que é o sentido da palavra estabilidade. Você fazer uma troca firme, duradoura, em que você não precise amanhã ficar incomodado com o resultado, porque você tem certeza que o resultado vai ser eficiente. E para concluir, eu quero que você reflita comigo o seguinte: qual o ponto de ação para essa estratégia? Ou seja, como ponderar a vereda de teus pés para que todos os teus caminhos neste ano sejam dirigidos para a estabilidade e não para a ansiedade? O que fazer, né? Qual é o seu ponto de ação? Isso é o que mais importa nesse estudo. É você estabelecer um ponto de atitude, de ação, ao entender que é preciso você ponderar dia a dia o teu caminho. Qual é o ponto de ação? Qual é a estratégia que você tem que usar? E aí eu digo para você, acompanhe comigo, que é muito simples. Muito simples. Você precisa desenvolver a habilidade de planejar. Fala assim: eu preciso desenvolver a habilidade de planejar. Esse é o ponto de ação. E aqui nesse slide eu vou mostrar para você. Como é que é esse planejamento. É um planejamento louco, carregado de coisas e de informações, com milhões de ações e atitudes para se tomar durante o ano? O que eu quero dizer para você é uma coisa muito simples. Desenvolver essa habilidade de planejar de uma forma simples. Olha aqui o que eu digo comigo. Acompanhe nesse último slide do nosso estudo. Acompanhe comigo. Todos os dias, tire 15 minutos para ponderar a tua vereda. Todos os dias, tire 15 minutos para ponderar a tua vereda. Você pode fazer isso quando você deitar na cama. Você pode fazer isso quando você está tomando café da manhã. Quando você está almoçando, né? Quando você está repousando do teu almoço. Todos os dias, tire 15 minutos para você ponderar a sua vereda. A trilha, aquela pequena trilha é a vereda. Aquela pequena trilha do teu caminho. Tire 15 minutos para ponderar a vereda da sua próxima semana. Olha que interessante. Liste 3 decisões específicas que precisam de clareza em vez de ansiedade. Amém. E peça, óbvio, discernimento a Deus, sendo você um cristão, uma pessoa que acredita em Deus, né? Se você não acredita também, está me ouvindo aí, experimente pedir discernimento a Deus. Experimente isso para você ver o resultado que você vai ter. Peça discernimento a Deus sobre essas decisões específicas. Só isso. Só isso que você precisa fazer. Basta isso. 15 minutos diários para você planejar a sua próxima semana. Gente, 15 minutinhos diários para você planejar a sua próxima semana. Amém. Então observe que você não precisa de um grande conhecimento.
Você não precisa de uma grande pesquisa. Não. E você vai ver o resultado que a sua vida vai tomar neste ano de substituições hábeis. Né? Hoje aqui no nosso estudo, a nossa querida bispa Nai colocou um vídeo. Uma das nossas colaboradoras diaconisas aqui, ela falou sobre o exemplo do bebê. Né? Que o bebê, você nem percebe o crescimento dele, né? Ele está ali primeiro nos teus braços, daqui a pouco ele está engatinhando, daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele está comendo sozinho. E eu te pergunto, o bebê possui grande conhecimento da vida? O bebê possui uma teologia toda sobre Deus? O bebê conhece, tem algum curso, né, de MBA, alguma coisa? Não. O bebê ele só faz. Aleluia. Ele vê que ele precisa alcançar determinado objetivo, porque ele vê o pai falando, ele quer falar. Ele vê a mãe falando, ele quer falar. Ele vê os pais, a mãe, o tio, o vovô andando, ele quer andar. Ele vê as pessoas tomando de conta de um alimento e degustando aquele alimento, e ele quer fazer também. Sim. Ele sabe da necessidade dele, então ele só faz, sem muito mimimi, sem muita frescura, né? O bebê ele não tem maturidade, ele não tem conhecimento, ele não tem noção do seu tamanho, não tem, e nem se importa com isso. Ele só tem noção do que ele precisa. Ele só tem noção de que ele quer aquele resultado. E em busca daquele resultado, ele faz. Então o que eu te proponho, para você que está aqui, para você que está em casa me assistindo, é: faça. Você não precisa de uma grande habilidade. O que você precisa é ter noção de onde você quer chegar. Faça. Faça, tire 15 minutos para você ponderar para que rumo está aí na tua vida, que passos você está dando na sua vida, e a partir disso, liste 3 decisões específicas que precisam de clareza. E a partir disso aí, peça discernimento a Deus de como que você tem que agir, de onde para onde você tem que levar a tua vida e a tua história. E certamente você vai fazer da sua vida uma vida melhor e vai fazer com que o mundo em sua volta também se torne um mundo melhor. Amém. É isso. Eu queria agradecer a presença de você que está aqui hoje presencialmente no Clube de Inteligência, que é EQS, e também para você que teve o carinho e a gentileza de nos assistir. Um grande abraço. Até a próxima. Que Deus abençoe.